Olá, turma. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos e criei o meu canal há 5 meses aqui na internet. Nós já somos mais de 7.300 pessoas, então eu te convido, se gostar do meu conteúdo, te inscreve aqui no meu canal. E, gente, muito importante para mim são os hypes, likes e comentários, principalmente se vocês moram no Brasil, em países que falam português. Deixem o hype de vocês, comentem o número do hype para que eu possa ficar sabendo também. Porque dessa forma, o YouTube ele tira os vídeos aqui da Alemanha, e então ele entrega para cada vez mais e mais pessoas. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto vai embaralhando o tarô. Eu te convido, olha bastante para a chama das velas, cria uma conexão comigo e com Maria Padilha, para que essa mensagem que ela seja trazida hoje aqui, por essa pombagira maravilhosa que transformou a minha história, que ela não somente ressoe para a tua vida, para aquilo que você está vivendo, mas também que tudo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Gente, como eu falei, comentem muito, deixem hypes, deixem likes. E convido vocês, é claro, se gostarem da minha leitura, me sigam também pelas redes sociais. Eu criei elas há muito pouco tempo, então tenho um pouquinho de seguidores ainda. Por lá, vira e mexe eu apareço, tento postar uma fotinha para que vocês me conheçam. E assim que eu voltar a morar no Brasil, vai ter muito conteúdo bacana. Eu já estou programando a minha volta para o Brasil. Inclusive, no final do vídeo tem um recado muito bacana sobre isso. Fiquem aí ligadinhos. E é claro, gente, me sigam por lá para vocês fortalecerem minhas redes sociais. E assim que eu voltar a morar no Brasil, vocês vão acompanhar também a construção da minha sala de atendimento. Vocês vão poder acompanhar muitos rituais e ritualísticas que eu faço, como que eu cuido de Maria Padilha. Enfim, vai ter muito conteúdo bacana, tá? Então eu convido vocês, me sigam por lá. E um recado muito importante que eu tenho que dar: fiquem atentos com perfil falso, fiquem atentos com golpe. Eu sei que as pessoas não gostam de introdução de vídeo muito longo, mas eu preciso falar também sobre isso, gente. Hoje em dia tá tendo muito golpe por aí pela internet, então se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, leituras, ritualísticas, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês 100% de certeza, bloqueia já na hora, chama a polícia se for preciso, tá bom? Me avisem. Mas, gente, por favor, não deixem que pessoas usem do meu trabalho, nem, sabe, de trabalho de outros tarólogos, aí para ficar roubando o dinheiro das pessoas, para ficar atrapalhando a vida das pessoas, tá bom? Se acontecer, bloqueia e me avisa também. Bom, Padilha, eu já dei os recados que eu precisava dar, então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem durante essa leitura, que me direcionem também durante essa leitura. Te peço proteção contra qualquer espírito obsessor e peço também licença e permissão ao povo cigano, pois após o tarô eu vou usar o baralho cigano como confirmação ou como novidades que essa pessoa precisa ficar sabendo. Então que a carta do baralho cigano ela também me traga revelações e confirmações. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Lembrando vocês que os vídeos do meu canal não têm edição de corte, eu não tenho texto programado. Eu sento aqui e descubro junto com vocês a mensagem que a Padilha vai trazer, tá bom? Então se ela ressoar para você, eu desejo que ela também possa acontecer tudo o que for falado aqui para tua vida. Bom, gente, como sempre, corto em dois, escolha o montinho da esquerda e a gente descobre juntos, então, a mensagem que a Padilha vem trazendo aqui. Chegamos com a carta da Torre. Olha já a Torre, logo na primeira carta da leitura, nós temos a carta do Carro. Nós temos o 10 de paus. Eu ia falar claramente aqui existe uma mudança. Aí antes de eu falar isso, eu olhei aqui pro 10 de paus. E olha aqui, ela que se mudando. Que ela já vamos lá. Vamos lá que nós já vamos chegar. A rainha de paus. O 8 de espadas. O as de copas. A carta do sol, o 3 de ouros, o 10 de espadas e o 5 de copas, finalizando aqui a primeira parte dessa leitura. Uma leitura poderosíssima da Padilha, que ela já começa com 2 arcanos maiores, já logo de cara. Ela já vem aqui com a carta da Torre, seguida pela carta do Carro, trazendo realmente
uma mudança, uma direção nova aqui para tua vida. E realmente aqui o destino, a espiritualidade, eles estão te encaminhando, tá? Eles estão te tirando de algo, estão te tirando de algum lugar, de alguma situação, estão te tirando de algum relacionamento que já não te cabe mais. Lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar para a sua vida, cada um precisa adaptar para aquilo que está vivendo. Então, se ela ressoar para você, saiba que a Padilha está te dizendo que a espiritualidade está trazendo movimentação. Às vezes a gente gostaria que algumas coisas fossem do nosso jeito realmente. Isso é que é fato, a gente gostaria que as coisas acontecessem da forma que a gente quer que elas aconteçam. Mas a espiritualidade também ela mostra que muitas vezes é sim preciso que ao derrubar uma torre, é necessário sim derrubar todos os cacos para que depois a gente possa juntar, possa reorganizar as coisas e fazer com que tudo aconteça e com que tudo flua e funcione da melhor maneira que vai trazer felicidade pra gente na nossa vida também. Eu vou deixar o restante das cartas no cantinho, como sempre, porque eu gosto de vir aqui com vocês carta por carta, para que não reste dúvida nenhuma sobre o que a Padilha vem trazendo aqui nessa leitura. Como eu falei para vocês, claramente eu já vejo aqui muitas mudanças acontecendo, mudanças de formas rápidas, encerramentos que são muito necessários e libertações até mesmo do teu campo emocional que você vem buscando e que você vem precisando. Tudo isso aqui vai te trazer crescimento muito grande, crescimento muito profundo. Na tua área amorosa, te tirando da solidão também. Na tua área de trabalho, vejo até mesmo aqui movimentação de dinheiro chegando aqui na frente. Tenho aqui já esse 3 de ouros maravilhoso chegando. A carta do sol trazendo muita clareza e muitas bênçãos também para a tua vida. Mas eu entendo que existam algumas dúvidas. E até posso te falar que pelo que eu vejo aqui nos próximos dias, vem trazendo muita intensidade. Os teus próximos dias eles realmente vão sendo muito intensos. Onde muita coisa vem sendo revelada. E aí pode ser que algumas revelações elas sejam doloridas de repente. Mas tudo isso aqui vai te trazer libertação. E olhando para essa rainha de paus aqui, olhando para a expressão que tem aqui, deixa eu botar bem pertinho para que vocês consigam ver. Olhando para a expressão que eu vejo aqui no rosto da rainha de paus, essa comemoração. Olha aqui na mão dela, que ela olhando aqui para essa chama que está nascendo, essa chama que está crescendo. E a rainha de paus ela fala muitas vezes também sobre a nossa autoestima, sobre a gente conseguindo levantar a nossa autoestima. Mudanças que são necessárias e que chegam aqui para você, que realmente te levantam, que realmente trazem um novo norte para a tua vida, que trazem uma nova direção. Um grande grupo de vocês que chegou até aqui nessa leitura encontra novos caminhos. São claramente novos caminhos. Sabe assim, quando eu já insisti demais em algo que não funciona? Claramente aqui para você tem mudanças que elas vão te tirar de um momento, de um movimento de estagnação. E é engraçado que eu vejo aqui que o teu magnetismo ele vem muito em alta nos teus próximos 7 dias. A gente já vai vir carta por carta. Inclusive eu quero falar muito sobre a questão do teu magnetismo pessoal, tá? Algo que eu vejo aqui que vai se levantando e se levanta com força muito grande, uma energia muito solar aqui em cima de você, inclusive. A carta da torre, ela vem revelando queda de muitas ilusões chegando aqui na tua vida. Existem situações, existem pessoas que você vem se apegando, que você vem tentando manter na tua vida de alguma forma, mas que revelações é que elas vão trazendo e que você vai entendendo que mudanças são necessárias. E mudanças que são bem bruscas, tá, gente? E eu acho até que vou compartilhar algo da minha vida pessoal com você. Muitas vezes na minha vida eu faço planos, eu faço ideias daquilo que eu gostaria, de como eu gostaria. E muitas vezes acontece que a própria espiritualidade é que ela chega para mim e ela revira tudo. E ela desmonta as torres, os castelos que eu estou tentando construir para depois poder trazer transformação. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu sou cabeça dura, tá? Muitas vezes a Padilha fala comigo, as cartas falam comigo, o tarô fala comigo, mas eu insisto um pouquinho em algumas situações que já deveriam ter encerrado. E assim, tô falando isso pra vocês porque uma vez aconteceu comigo, vou contar um pouquinho da minha experiência para que você entenda aqui o que essa torre quer te dizer. Uma vez aconteceu comigo que eu estava trabalhando, estava bem, estava numa cidade muito bacana, onde eu gostava de morar. Eu tinha o meu próprio negocinho, ele era algo pequeno, mas que eu vivia bem, vivia ok. E do nada tudo aquilo desmoronou. Minha vendedora sumiu, desapareceu, não quis mais saber de trabalhar, sem dar satisfações. Eu fiquei numa situação bem complicada, bem complicada. E quando eu fui jogar uma cartinha pra mim,
que eu não gosto de fazer porque eu tenho medo, eu sou o tarólogo que não gosta de jogar pra si próprio, sabe? Eu tenho muito respeito pelas cartas e eu sei que muitas vezes eu vou ouvir coisas que eu não quero. Então eu evito, tá? Eu jogo pra mim uma vez por ano, 2 no máximo. Mas aquela vez eu fui jogar carta pra saber o que aconteceria, o que poderia vir, e veio mudanças, veio assim, ó, não, tu tá saindo daqui. Ela desistiu, não foi por ela, foi por ti. Ela desistiu porque tua espiritualidade tá te levando para novas experiências, tá te levando para novos lugares. E assim aconteceu comigo. Então, se você que nos teus próximos dias está enfrentando algo que você não está conseguindo vencer no sentido de afastamento, no sentido de rompimento, a tua espiritualidade é que ela vem fazendo isso por você, tá? Eu até posso te falar que olhando aqui para a torre, eu vejo claramente uma limpeza energética muito grande, uma ruptura muito necessária, que vai te colocar em um recomeço forçado, tá? É um recomeço forçado, mas não te assusta, não te assusta. Eu sei que aqui tem altos e baixos também, tem aqui o 5 de copas que pode trazer um pouquinho de insegurança, tá? Não te assusta porque a tua espiritualidade sabe o que está fazendo. E eu até posso te falar, a tua espiritualidade está devolvendo para você o próprio controle da tua vida. Na tua parte amorosa, olhando para cá, as coisas também começam a caminhar. Eu vejo uma energia muito forte, e até mesmo falando aqui da Rainha de Paus, uma energia que onde o teu magnetismo está muito em alta. Pode pintar muito alguém que apareça e mexa com o teu ego aqui durante os próximos dias. Só que aí você também precisa saber, tá? Porque essa pessoa que ela vai mexer com o teu ego e ela vai mexer com o teu coração da mesma forma. Mas toma cuidado aqui para tu não te confundir e achar que algumas atenções elas podem também ser interesse. Fica atento para que você não se prenda, porque a tua espiritualidade ela tá querendo nesse momento trazer movimento na tua área amorosa também. Então assim, ó, toma bastante cuidado para tu não confundir o que são pessoas que vão se aproximar de ti porque tem interesse e o que são pessoas que vão se aproximar de ti porque realmente se sentem atraídas aí pelo teu poder, pelo teu magnetismo, por aquilo que vem chegando, que você está ofertando, que você está trazendo. Por essa energia nova, eu até posso falar, que está surgindo. É como se fosse o novo de mim mesmo, sabe? Onde você tenha passado aqui um período, um momento, onde pode ser que você tenha se perdido de você mesmo, mas agora é que você se encontra. E eu olho para a Rainha de Paus e eu vejo que ela se encontra com muito mais certeza. Se aparecer um romance aqui no teu caminho, pelos próximos dias, ou se você já está vivendo um romance, você precisa equilibrar muito a questão de orgulho e diálogo. E eu tô te falando isso porque a Rainha de Paus, muitas vezes, ela fala daquele momento onde a gente quer recuperar nossa autoestima, a gente quer fazer as coisas pela gente mesmo, a gente quer muito mais ouvir o nosso próprio instinto do que o instinto dos outros. Então, se você estiver se envolvendo aqui num relacionamento, se você está em um relacionamento, toma aqui um pouquinho de cuidado para equilibrar o teu orgulho, para equilibrar as tuas decisões com diálogos. A Padilha fala que é muito necessário, até para que depois você não esquente a cabeça, tá? Para que depois você não esquente a cabeça. Eu não vou dizer com problemas que você mesmo criou, mas com chateações que poderiam ser evitadas, tá? Vamos lá, a carta do carro eu já vou até pegar junto com o 10 de paus, porque para mim é que essas duas cartas estão falando muito a mesma coisa. O carro é que ele vem me mostrando movimento, movimentos rápidos que vão acontecendo aqui já na tua vida, movimentos que você está precisando, que a Padilha me mostra claramente que você está precisando desses movimentos. Você tem buscado conquistar algumas situações aqui que você buscou conquistar e talvez agora a torre, né? A torre está te empurrando a realizar. Como eu falei, a torre lá atrás, ela vem me mostrando aqui um recomeço que talvez você está demorando para aceitar. Um recomeço que você não está conseguindo dar o primeiro passo. Então a tua espiritualidade literalmente está te empurrando para esse primeiro passo. E a carta do carro que ela vem falando que essas decisões que você vai tomar nos próximos dias são decisões muito firmes. São decisões realmente firmes, decisões realmente que exigem responsabilidade de alguma forma.
E aí quando exigem responsabilidade, e como ali a rainha de paus, né, tá bem presente, nessa energia que muitas vezes pode até falar do próprio ego, eu diria isso, toma cuidado aqui com essas... Como é que eu posso te falar? Toma cuidado com o teu autocontrole, tá bom? Entendo que você está querendo viver, entendo que você está realmente querendo retomar o controle da tua vida, mas tem autocontrole aqui referente a algumas pessoas, tá? Até para que você não caia em provocações de repente, até para que você não caia aqui na imaturidade de outras pessoas, de talvez tentar te provocar de alguma forma. Porque a tua espiritualidade que ela está te conduzindo, e eu vejo claramente que o teu espiritual, o teu emocional, eles começam a se alinhar. E essas mudanças que a espiritualidade está trazendo aqui na tua vida, elas vão até mesmo te levantar financeiramente também falando. Eu até posso falar que a tua direção, para onde você vai e como as coisas vão acontecer, elas já estão muito predestinadas. Teria que ser dessa forma, tá? As coisas serão dessa forma. Pode até me mostra aqui que se de repente a tua cabeça ficou muito confusa aqui nos últimos meses, não sabendo exatamente a direção que você queria ir, é porque você não escutou a tua intuição. Porque a tua intuição ela já vinha falando. Talvez você até estava planejando ir para um lado, mas a tua intuição já estava te falando que era para você ir para outro. E aí claramente aqui eu vejo, tá? Que a torre ela chegou para colocar o início. Essa torre aqui, de forma alguma, ela veio falando sobre final. Essa torre ela tá falando sobre início, sobre algo que está chegando para você. Na tua parte amorosa, trazendo aqui um magnetismo muito forte, como eu falei, fazendo com que você também se reencontre com você mesmo, mas toma atenção, tá? Porque muitas vezes quando... Presta atenção no que eu vou te falar, não é por mal, mas muitas vezes quando a gente se perde, a gente tenta se encontrar, às vezes a gente perde um pouquinho da régua do, sabe assim, do autocontrole. Às vezes a gente passou muitos anos só dizendo sim para as pessoas e do nada a gente só começa a dizer não, porque a gente quer se impor. Ou muitas vezes por anos a gente passou vivendo a vida como outras pessoas queriam que a gente vivesse e agora a gente decidiu que a gente quer viver apenas do nosso jeito. Então toma cuidado aqui com um pouquinho de autocontrole, tá? Principalmente aqui nessa fase, nesse novo início, que ele é muito necessário para você. Eu tô amando essa leitura, mas eu vou precisar te pedir um comentário, porque eu já esqueci, já era para ter pedido, já entra a segunda e a terceira carta. Então eu vou te pedir agora, comente a palavra renascimento, se essa leitura que ela começa a fazer sentido para você, se está fazendo sentido para você, para que eu entenda que você está prestando atenção aqui nessa leitura. A Rainha de Paus, aqui ela vem me mostrando o teu poder pessoal, que está gritando muito forte. Esse recomeço você realmente precisa. Não tinha mais como continuar vivendo a vida da forma como você estava vivendo ou como você está vivendo. Pode ser que um grupo de vocês aqui já tenha conseguido se libertar realmente, de deixar de fazer as coisas que queria, que gostava, mas eu vejo que um grande grupo de vocês aqui ainda está preso dentro da própria mente. Ainda está aqui, ó, tentando se libertar dos próprios demônios, se libertar das próprias crenças, se libertar da própria opinião das pessoas, de como tenha vivido nos últimos anos. E realmente me parece que foi algo muito difícil. Até mesmo fazendo com que você tivesse perdido, de certa forma, a tua identidade de alguma forma. E aí para uns de vocês pode ter sido aqui um relacionamento tóxico, para outros de vocês pode ter sido que você tenha vivido dentro dos padrões da tua família. E aí acabaram se desfocando porque você não faz parte desses padrões. E agora que você começa a tomar forma, você começa a entender. E muito engraçado, né, que a torre precisou te quebrar para que você se juntasse os cacos novamente. A torre precisou realmente te mostrar que continuando fazendo as coisas como você queria fazer, elas não aconteceriam. Mas agora que você começa a tomar aqui o teu autocontrole, que você começa até mesmo a mostrar liderança, só toma cuidado, tá? Como eu te falei lá atrás, com o equilíbrio aqui para não deixar o ego subir para a cabeça, para não tomar atitudes, às vezes ficar muito mandão, muito mandona. Entenda que é normal, tá, gente? Isso que acontece com todo mundo. Todo mundo tá em desequilíbrio, até achar o equilíbrio a gente vai de 0 a 100, de 8 a 80,
É normal, tá? Mas se a carta já tá te falando, então já é pra tu já começar a observar isso aqui. Para de te auto-sabotar, tá? Para de te auto-sabotar. Para de ter tanto pensamento negativo, a Padilha vem me mostrando. Eu olho aqui pra esse 10, pra esse... Perdão, eu olho aqui pra esse 8 de espadas. Eu vejo que ainda tem muito pensamento aqui dentro da tua cabeça. Tem uma certa confusão ainda acontecendo aí dentro. Para um grande grupo de vocês ainda está sim precisando se libertar de padrões bem negativos, resgatando aqui a tua segurança que a Rainha de Paus está tentando trazer, tirando certos bloqueios. Eu olho para cá e eu vejo realmente que você é muito bloqueada, muito amarrada ainda, de alguma forma. O teu recomeço chegou, tá? É a tua fase. Lembrando vocês também, a gente está no ano 1, é um ano maravilhoso para começar, para recomeçar. E é até maravilhoso essa leitura que ter te encontrado também, para que você aproveite dessa energia do número 1, para que você aproveite dessa energia de início e de reinício, e você consiga fazer as coisas também com o pé no chão. Que é muito necessário você conseguir fazer as coisas aqui com o pé no chão. Talvez um grupo de vocês aqui com um pouco de ansiedade, sensação de aprisionamento. E até pode ser que essa sensação de aprisionamento é isso que faz com que a Padilha me fale para que você tome cuidado aqui com uma balança de equilíbrio, tá? Para não extrapolar nas atitudes, para que você consiga realmente ser feliz. O Ás de Copas, ele vem trazendo um recomeço emocional muito forte, muito profundo. Você realmente está se reencontrando. E se reencontrando até mesmo na tua parte amorosa, as coisas também começam a conseguir fluir, porque tem muita cura emocional acontecendo. E alguns sentimentos que ainda te perturbam aqui, como esse 8 de espadas, eles ainda podem te perturbar de alguma forma porque você está no processo de cura. Você está tendo que entender exatamente o que você está sentindo. E em volta de você tem muita gente falando, em volta de você tem um mundo aqui que está acontecendo, e você está tentando entender onde que é o teu lugar, você está tentando entender aonde que você cabe. Mas lembra aqui do começo da tua leitura, a tua espiritualidade está te direcionando para onde você cabe. E muitas vezes a gente faz planos, a gente idealiza certas situações, a gente pensa que elas vão ser de um jeito, e a espiritualidade vai lá e guia a gente por uma outra direção. Posso até compartilhar com vocês mais uma história minha. Quando eu decidi sair do Brasil, era um sonho que eu já tinha no meu coração há muitos anos, desde pequeno, na verdade. Desde meus 6 anos de idade, eu sempre falava que um dia eu ia morar fora. Sempre falei isso. E quando a gente saiu, tipo assim, não ia ser pro país que eu queria. Eu queria ter ido para os Estados Unidos, seria aquilo que eu mais queria ter feito. Mas a gente conseguiu documentos para ir morar na Itália. Organizamos todas as coisas, todas as situações, tudo que precisava, todos os documentos. E a gente foi para a Itália. Só que chegando lá, a gente passou 10 meses e tudo desmoronou para que a gente viesse parar na Alemanha. E aqui eu já estou 7 anos na Alemanha. E detalhe, tá? Eu sempre falei para todo mundo que me conhece, um dia eu vou morar fora, mas na Alemanha eu nunca vou morar. E olha onde é que eu vim parar. Então, assim, às vezes acontecem coisas, situações na nossa vida que a gente nem entende o porquê, mas a espiritualidade já está trabalhando há muitos anos para que aconteça. E aí eu tô te falando isso porque a tua espiritualidade é que ela já vem mostrando que há muito tempo já tem colocado intuições aí dentro do teu peito que nem todas elas você seguiu. Então agora a espiritualidade é que ela tá agindo, ó. Ela trouxe a torre para desmoronar para que você junte os cacos. E claramente que esse carro e esse 10 de paus eles estão te levando para outro lugar. Para uns de vocês pode ser uma mudança física, uma mudança de cidade, de estado, de país. Para outros de vocês pode ser aqui algum casamento que já está falido, que você já não faz mais parte disso. Outros de vocês pode ser que isso aqui também seja um afastamento da família, porque às vezes a gente tenta ficar perto da nossa família, porque parece que é bom, parece que é gostoso, mas a gente também não consegue ser o que a gente quer. A gente não consegue ser feliz. E claramente eu vejo aqui que onde você está,
Existem algumas situações que ainda te trancam, que te impedem de ser o que você é. Mas esse Ás de Copas é aquele que está trazendo cura. Ele está trazendo muito mais emoção verdadeira, muito mais oportunidade. Oportunidade sentimental, oportunidade até mesmo financeira. Porque quando a gente está com a nossa mente boa, quando é que o nosso psicológico, o nosso emocional está em equilíbrio, automaticamente a gente fica muito mais criativo, automaticamente a gente consegue trabalhar muito melhor as nossas emoções, as nossas verdades. E aí, falando disso e pegando o sol, já vou chegar lá, mas claramente dá até pra gente falar aqui que na tua área financeira, na tua área de trabalho, de dinheiro, é uma boa fase que ela vem surgindo aqui, que vem se mostrando aqui junto com a carta do sol. Tenta negociar mais as coisas, tá? Mais uma vez vem falando aqui sobre rigidez na minha mente. Mais uma vez a Padilha falando algo aqui para que talvez você não seja 8 ou 80, para que você não seja tão intenso nas decisões. Busca muito mais clareza. A carta do Sol fala muito sobre clareza. O Sol é que ele traz para mim que você pode chamar atenção, até mesmo de pessoas que sejam influentes e que possam de alguma forma te ajudar aqui nos próximos 7 dias. Lembra que eu falei aqui do teu emocional, do Ás de Copas? E até mesmo sobre a nossa criatividade, sobre o nosso poder de criação muito mais ativo? Aqui o Sol ele vem me mostrando que a tua criatividade, ela pode até mesmo te abrir portas. Principalmente em projetos que dependem muito de comunicação e da tua presença. Mas é necessário que você escute a tua intuição, que você escute. Se tem algo que está aqui dentro do teu peito, algo que você planeja fazer, algo que exige a criatividade, algo que o teu coração, que a tua mente estão te falando, vai lá e faz que vai dar certo, é a fase, é o momento que agora você pode colocar em prática, que agora você pode colocar em ação. Só evita te comprometer demais com coisas que você não possa cumprir, tá? Que a Padilha fala assim, ó, você vai conseguir as coisas. Essas mudanças que elas estão chegando, elas vão dar certo. Só não tenta abraçar o mundo, não tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Não promete mais do que tu não possa cumprir, respeita os teus limites também. E aí, falando do financeiro, eu até posso falar referente aos teus gastos. Vou até pegar aqui o 3 de ouros rapidinho. Às vezes, gastos por impulsos, eles fazem com que a gente se atrase de alguma forma, tá? E é uma fase que exige planejamento. É uma fase que exige ação. E como eu falei, parcerias importantes. Pode ser que apareçam pessoas influentes aqui na tua vida, trazendo um movimento muito bom. Muitos bons conselhos, muitas novas ideias. E o Sol é que ele vem trazendo clareza, ele vem trazendo alegria, iluminação. E realmente é o que eu vi lá atrás. Lembra que aqui na carta da Rainha de Paus, que eu falei que dá luz aqui na mão dela e da expressão dela aqui de felicidade. E aí mais uma vez agora aqui, nesse tarô, nesse baralho, tem aqui na ilustração ela dançando embaixo da luz do sol. Então realmente vem vindo aqui um sucesso muito profissional, de muita prosperidade e com energias muito poderosas. Mas que é necessário você não querer arrastar com ninguém junto com você. A não ser que você seja casado, que você esteja num relacionamento que te faça bem, que você se sinta feliz. Mas referente a amigos, referente à família, não é momento de você arrastar ninguém junto. É o momento agora de você resgatar a tua força, a tua energia. E aqui nessa leitura está uma energia muito positiva. Uma energia de muita coragem, até posso falar isso aqui, tá? O Sol, ele traz a tua autoestima, ele eleva a tua autoestima. E até mesmo a tua felicidade. Eu entendo que tem dúvidas. Eu entendo que existem dúvidas que você está passando. E pode ser que para alguns de vocês... Só tomar aqui um copinho de água rapidinho, gente. Pode ser que para alguns de vocês essas mudanças aqui que a torre, o carro e o 10 de espadas, 10 de paus, perdão, eles estão trazendo, pode ser que exija também de alguma forma algum final que seja dolorido e que você não está preparado ou pronto ou pronta para aceitar.
Mas tem muitas situações aqui na tua vida, tem muitos cortes aqui na tua vida que eles realmente são necessários, tá? E a Padilha confirma que a tua espiritualidade está trabalhando para que isso aqui aconteça, para que você se liberte. São cortes necessários, são finais definitivos. E por mais que alguns encerramentos aqueles sejam dolorosos, a Padilha fala que vai te trazer muita libertação. E se você acredita em karma, saiba que muitas dessas libertações aqui que eu tô vendo, elas são libertações kármicas também. Posso até falar aqui que muito desgaste começa a ser evitado. E talvez você tenha vivido aqui de uma forma que pelas cartas que estão na mesa, também de desgastes que tenham sido bem excessivos, bem extremos. Te deixando aqui com a tua mente muito confusa, muito, sabe, muito perturbada de alguma forma, até poderia falar. Porque esse 5 de copas, ele traz um pouco também de arrependimentos e mágoas antigas aqui. Então, pelo que eu vejo aqui desse 10 de espadas, essa mudança que ela é inevitável, tá? É um renascimento e você precisa também se perdoar do teu passado. Claramente é que a Padilha vem falando. Te perdoa do teu passado, a tua energia está sendo renovada. A tua vida está sendo renovada. Se tem coisas aí que estão encerrando, ciclos encerrando um atrás do outro, e você sem entender muito bem o porquê de tudo, saiba que a tua espiritualidade aqui, ó, tirando o teu passado da tua vida. E aí se sinta feliz, se sinta grato, se sinta grata, porque quantas pessoas gostariam de recomeçar e não conseguem, quantas pessoas gostariam de um recomeço e não encontram meios para isso. E aqui a tua espiritualidade está te encaminhando para todo esse recomeço. Eu entendo que possa ser que existam arrependimentos aí do passado, existem mágoas antigas, pode ser porque que não, pessoas que tenham passado pela tua vida e tenham te machucado, tenham te ferido, tenham mexido aqui com os teus valores, né, como eu já falei lá atrás. E aí eu lembro mais uma vez que essa leitura que pode estar falando de alguém da tua família, pode estar falando de um relacionamento antigo. Se foi relacionamento amoroso, foi algo que tenha te machucado muito, com certeza. Mas agora é hora de deixar essas mágoas aqui para trás, tá? A gente precisa resolver essas emoções aqui que estão pendentes ainda dentro da tua cabeça. Essas decepções que ainda estão pendentes aqui dentro da tua cabeça. Para que a gente consiga trazer a cura que ela já está chegando para você, que é a cura emocional. Se você sente que existe a necessidade de liberar o perdão, libera o perdão. Nem que seja para o universo. Nem que seja para o universo. No vídeo passado, ou retrasado, não tenho certeza absoluta, eu ainda ensinei um ritual sobre o vinagre, né? Que eu gosto muito de fazer, e inclusive eu comprei vinagre que hoje eu vou fazer de novo. Que é onde a gente coloca o nome das pessoas ali do nosso passado, que a gente quer se libertar dessas pessoas, a gente quer tirar da nossa vida, do nosso coração, sem guerra, sem briga, sabe? Tudo em paz, sem confusão. Apenas que cada um siga o seu caminho. Sabe assim, apenas que cada um possa seguir em paz, seguir em frente e ser feliz. Talvez seja necessário você fazer esse ritual aqui, para que você consiga deixar no passado tudo que for do passado. E para que tudo que te machucou, tudo que tenha feito mal para você de alguma forma, que vá em paz também. Porque você aqui, ó, você tá seguindo em paz. E a tua espiritualidade quer que você siga em paz. Eu te falo mais uma vez, se tem muitos ciclos aí que estão se encerrando um atrás do outro, tenha certeza que é a tua espiritualidade colocando as coisas em ordem. E agora que nos próximos dias, posso até falar que nas próximas semanas, muita coisa já começa a acontecer para você. Para os teus próximos dias eu vejo que a tua vida ela começa a ficar tudo muito mais dividido, tudo muito mais equilibrado. Você até, para falar em equilíbrio, até posso até te falar aqui que você consegue muito mais dividir o que é a tua vida pessoal e os momentos de silêncio que você precisa. Até para que você tenha aqui a paz na cabeça que você está precisando, que você consiga lidar com os demônios que você está carregando dentro de você, com as dores, com as dificuldades, com as mágoas, né? Que são necessários aqui também nesses 5 de copas. Então eu vejo que você consegue aqui colocar muito mais equilíbrio. E até esse momento que você começa a viver, esse momento de novidade, aqui, de algo novo, que claramente tem uma direção. Claramente aqui tem uma direção nova.
Não precisa nem entender de carta, né? Não precisa nem entender de tarô para você ver que essas cartas que elas estão falando aqui, ó, de uma nova direção, que elas estão falando de um novo caminho, de um novo caminhar. Esse momento aqui novo, ele te favorece até mesmo que você consiga selecionar muito melhor as companhias que você quer na sua vida. E ao mesmo tempo proteger também a tua energia, sabe? Tem gente perto de você que tá te sugando muito mais do que tá somando. Essa que é a verdade. E não tem mais necessidade de você manter na tua vida. Usa aqui o teu brilho da Rainha de Paus. Usa aqui esse teu brilho, essa tua chama nova. Vou até colocar aqui a carta do Sol junto. Para você realmente conseguir atrair novas oportunidades para tua vida. Você não tem necessidade nenhuma de ficar alimentando disputas que não são necessárias, disputas que não vão te levar para lugar nenhum. Porque você sabe do teu próprio valor, você reconhece o teu próprio valor. Você não precisa competir. Até posso falar assim, né? Como um leão não precisa ficar rugindo o tempo inteiro. Não tem necessidade. Sabe? Então olha muito mais para você, olha muito mais para as coisas que você tá vendo, que você tá sentindo. Eu olhei aqui para essas cartas e até sinto falar, tem duas energias bem bacanas aqui na mesa, que a Padilha quer te trazer como conselho. Uma que é a tua sintonia. Eu vejo aqui uma sintonia muito favorável com o signo de Gêmeos. Não que você seja de Gêmeos, tá? A não ser que você seja também, mas eu vejo você aqui com uma energia muito favorável para outras pessoas do signo de Gêmeos, para você refazer os contatos, aproximar contatos. E também do signo de Libras. Agora que essa semana, que esses próximos dias você se afaste um pouquinho e que você evite tensões com pessoas do signo de Sagitário e com pessoas do signo de Leão. E vou até colocar Escorpião aqui também, tá? Para que você evite tensão de alguma forma. Porque são pessoas aí de personalidade um pouquinho mais forte e que muitas vezes pode causar algum tipo de atrito. Nesse momento aqui você precisa olhar para você mesmo. Gente, essa leitura vai ficar gigantesca, porque eu tô aqui, eu mergulhei, eu não pedi comentário, eu esqueci que eu tô gravando vídeo, parece até que a gente tá junto aqui nessa leitura. E agora é que eu vou vir pro baralho cigano. Eu vou tentar ser mais breve aqui pra leitura não ficar tão longa pra vocês. Eu sei que nem todo mundo gosta de leitura longa, mas quando a Padilha traz intuição e me leva e me faz mergulhar desse jeito, gente... E olha que eu tenho emprego, tá? Eu trabalho fora, são mais de 12 horas por dia trabalhando. E eu chego, tento gravar as leituras para vocês, mas quando ela me faz mergulhar e quando ela traz intuição atrás de intuição, é assim que funciona. E eu gosto que, pra mim, a Padilha ela tem que trabalhar livremente aqui no canal, tá? Não tem que ser como eu quero, não. Tem que ser como ela quer. Ela transformou a minha vida, a minha história, e agora ela vai transformar de muitas outras pessoas. Que, inclusive, essa semana passada, principalmente, foi uma das semanas que mais recebi depoimento de pessoas que depois que assistiram meus vídeos, a vida começou a mudar de alguma forma. Começaram a seguir os conselhos, começaram a seguir as coisas que a Padilha vem falando, as mensagens que a Padilha vem trazendo e que estão vendo diferença real na vida. Então, assim, sou muito grato a todos que estão comentando aqui, que estão deixando testemunho de vocês, que estão enviando e-mail para me contar a história. Eu não consegui ler todos os e-mails ainda, mas, assim, teve até uma pessoa que colocou num dos comentários que ela falou assim que eu não tenho noção de como o rumo da vida dela mudou depois que começou a assistir as leituras do canal. E isso foi uma coisa que me deixou extremamente feliz. E até falando disso aqui, ó, tem um rumo de vida mudando para quem chegou até essa leitura, hein? Bom, vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Gente, vai ficar longa a leitura, mas vamos lá. Mudança, olha aqui, mais uma vez a cegonha, que é a confirmação total do que a Padilha tá falando. Tem situações, tem momentos aí que talvez você não tá conseguindo se libertar de alguma forma. Pode ser algo até do teu passado que tá te prendendo, tá te arrastando, que ó, faz com que você fique amarrado ou amarrada. Como eu falei pra vocês, são leituras gerais no YouTube, então cada um tem que adaptar pra sua vida, se for alguém da tua família, se for alguém ligado aqui a relacionamento. Mas o que eu vejo é que você consegue se desprender sim, você consegue
seguir em frente. E se de alguma forma você está precisando de ajuda espiritual para seguir em frente, faz uma oração para Maria Padilha, gente. Acende uma velinha vermelha para ela. Pede que Maria Padilha te ajude, te abençoe tua vida, abençoe teus caminhos, para que você consiga seguir em frente e seguir em paz. Tem ciclos aqui que às vezes precisam encerrar mesmo, tá? Muitas vezes tá ligado à família, muitas vezes a gente gostaria de estar perto de irmão, a gente gostaria de estar perto de irmã, de primos, primas, e ter um convívio familiar bacana, mas muitas vezes a gente não cabe dentro do ambiente, sabe? Muitas vezes a gente não cabe dentro daquele ambiente. Quanto mais a gente tenta ficar lá dentro, mais a gente se sufoca, mais a gente deixa de ser o que a gente é. Carta da Lua. Eu acho que você realmente deve aqui se conectar com você mesmo, você realmente deve olhar para dentro. Aqui a tua intuição, como eu disse, ela já vem falando há muito tempo com você, ela já vem falando há muito tempo aqui na tua mente, na tua cabeça, tentando te mostrar novos caminhos, tentando te mostrar novas possibilidades, novos crescimentos, mas de alguma forma você não teve coragem, tá? A carta da Lua, ela fala um pouco sobre medo. E a carta da Lua, seguindo da carta da Cegonha, fala aqui sobre o medo da mudança, sobre a dificuldade de aceitar essa mudança. Mas agora a Torre chegou, e a Torre chegou para realmente botar aqui as coisas abaixo. É aqui, ó, é como se esse medo tivesse te mantido parada, bloqueada de alguma forma. Mais uma vez, aqui a Padilha confirmando. Como se de alguma forma que você tivesse se sentido parado, bloqueado, ou se você for mulher, né, parada, bloqueada, não conseguindo avançar em determinadas áreas da tua vida, mas que agora a espiritualidade que ela traz, o movimento, e as coisas elas vão acontecer. Eu espero que você creia, tá? Você não precisa crer em mim, mas basta que você creia que Maria Padilha, ou que a espiritualidade que você crê, se é Deus, Jesus, enfim, dependendo da cada religião, né? Que nesse canal somos abertos a todas as religiões. Naquela espiritualidade que você crê que trouxe a mensagem até você, isso pra mim já basta. Aqui é a chave, ó. São novos caminhos, gente. São novos caminhos que estão chegando aqui, são novas portas que estão se abrindo para você. A tua espiritualidade está te entregando realmente uma nova oportunidade e que você consiga olhar para essa nova oportunidade aqui como a carta do Sol, tá? Com muito mais vida, com muito mais alegria, com muito mais crença, resgatando quem você é, até mesmo na parte amorosa. Lembra que eu te falei lá atrás? Olha aqui, ó. Até mesmo que na tua parte amorosa, as coisas mudando, as coisas aqui querendo acontecer. Se você tá solteiro ou solteira, pode ser que o teu magnetismo aqui ele esteja muito em alta. O teu magnetismo aumentando muito. E aí, como eu falei, pode ser que surja alguém aqui na tua vida, que essa pessoa de alguma forma ela pode mexer com o teu ego, mas também mexer com o teu coração de alguma forma, tá? Presta atenção aqui em elogios que não vão ser elogios bobos, tá? Não é que essa pessoa tá massageando o teu ego, não. Ela tá demonstrando interesse, a Padilha me mostra aqui nessa leitura. Gente, eu fiz a parte aqui do baralho cigano um pouquinho mais rápida e falei um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Mas é isso, se você tá solteiro aqui, ó, alguém chegando para mexer com o teu coraçãozinho, alguém chegando aqui para mexer, até mesmo com o teu ego, tá? Só que é como eu falei, toma cuidado aqui para você não ser tão 8 ou 80. Às vezes é normal, quando a gente se sente muito preso de alguma forma, quando libera, é como se fosse uma fera. Já viu assim, aquele passarinho que ficou preso na gaiola, coitado? Aí tu abre a porta da gaiola, ele vê que pode fugir, ele sai voando, se batendo pra tudo quanto é lado. Toma cuidado, tá? A liberdade ela é gostosa, mas às vezes a gente também precisa tomar cuidado para que a gente não perca boas oportunidades e novas oportunidades. Mas é isso, você se manteve presa ou preso, com certeza, aqui em uma fase da tua vida por um tempo maior do que o necessário, por falta de coragem, mas se você está percebendo que tem muitos ciclos que estão se encerrando, saiba que é a tua espiritualidade aqui de alguma forma agora te mostrando que esses novos ciclos que vem chegando, eles podem te abrir muitas portas, eles podem até mesmo trazer curas emocionais. Nem sempre, gente, a torre ela desmorona pro nosso mal, tá? Lembra das histórias que eu compartilho com vocês aqui? A minha vida tem muitas torres aí que já desmoronaram. E graças a Deus, eu sempre consegui construir uma torre muito maior e muito melhor. E às vezes me prendi, me segurei demais em locais e lugares, como por exemplo agora na Alemanha, né? Eu quero muito voltar embora pro Brasil. Mas ainda assim tô me segurando aqui porque não tenho toda a condição que eu queria. O Brasil tá caro, tá difícil. Mas enfim... Bom, se você chegou até essa parte da leitura, eu te convido, fica mais um pouquinho aqui comigo, só para dar o recadinho final do vídeo. É muito importante para mim também, gente,
Então, se você sente que eu te ajudei, fica aqui agora para você me ajudar de alguma maneira, tá? Primeiro de tudo, comentem muito para que o YouTube recomende meu vídeo no Brasil e em mais países que falam português, que vai me ajudar demais. E como vocês sabem, eu tenho um projeto de voltar a morar no Brasil. Então, se você quer fazer parte desse meu retorno, dessa minha volta ao Brasil, vocês podem se tornar membro do meu canal, tem um botãozinho aqui embaixo, com 2 valores muito acessíveis. Na descrição do meu vídeo tem o Live Pix, que basta clicar no link que já direciona vocês. Ou então podem fazer doação através do Pix, que a chave está aqui na tela, herdeirodamagia@gmail.com. O valor que vocês sentirem no coração, tá? Pode ser R$1, 3, 5, 7 reais. O valor que vocês sentirem realmente, e saibam que esse valor ele vai me ajudar para que eu possa comprar material de construção, pagar a mão de obra e construir a sala de atendimento, que é o estúdio de gravação também, para que eu possa voltar embora. Minha casa lá no Brasil ela é muito pequena, tem sala, quarto, cozinha e banheiro, já falei isso 10 mil vezes aqui no canal. Então não tem como trabalhar com o canal, não tem como trabalhar com minhas consultas particulares também. Então se você quer fazer parte, se você quer contribuir de alguma forma e abençoar a minha vida, tá? Vocês têm essas 3 opções aqui. E lembrando também todos que as pessoas que contribuem para o meu canal, que abençoam a minha vida, eu coloco os nomes aqui no caderno de Maria Padilha, e esse caderno que todos os dias eu faço minhas rezas, faço minhas orações. Eu peço que Maria Padilha abençoe a vida de todos que estão aqui me abençoando. Então, se você quer fazer parte, saiba também que esse caderno ele vai comigo. Em novembro, antes de eu retornar para o Brasil, eu pretendo passar, eu vou passar na Espanha, na casa de banho de Maria Padilha, vou passar na igreja onde tem o túmulo com os restos de Maria Padilha. E lá também vou fazer minhas rezas, vou fazer minhas orações e vou colocar o nome de vocês lá para que sejam todos abençoados, pois vocês estão abençoando um filho de Padilha, tá bom? Então, gente, não é obrigatório, mas saiba que dessa forma vocês vão me ajudar para que eu consiga voltar o quanto antes a morar no Brasil. Tá bom, gente? Bom, deixa um beijo no coração de todos. Eu espero que tenham gostado dessa leitura. Se chegou até o final, comenta que eu cheguei até o final. E lembrando vocês, então, vídeos de segunda a sexta-feira aqui no meu canal, sempre às 17 horas. Nos vemos amanhã, então, em mais uma leitura. Tchau, tchau.